Um projeto de lei está tentando fazer a inspeção veicular voltar em todo o território nacional. E se isso acontecer, o prejuízo vai ser grande para todo brasileiro que tem um carro com mais de 5 anos de fabricação. Muita gente vai ficar sem carro para trabalhar ou vai ser obrigado a rodar fora da lei por falta de opção. O projeto é a PL 3507/2025, apresentado pelo deputado Fausto Pinato, do PP, com emendas propostas pelo deputado Cezinha de Madureira, do PSD, que é o relator da Comissão de Viação e Transportes, e já está tramitando em caráter conclusivo, ou seja, vai ser votado pela Câmara e pelo Senado em breve e poderá virar lei. Na prática, se isso acontecer, você que tem um carro com mais de 5 anos vai ser obrigado a fazer uma vistoria veicular obrigatória periódica, provavelmente anual, que também vai ser obrigatória em alguns cenários, como mudança de propriedade ou mudança de domicílio. Vão ser verificados emissões de poluentes e ruído, alteração de características e uma série de itens adicionais que ainda vão ser definidos pelo CONTRAN. Quem não fizer a vistoria ou for pego circulando sem essa aprovação estará sujeito a multa, pontuação na CNH e muita atenção, apreensão do veículo para regularização. Só que para muitas pessoas, regularizar o carro para continuar rodando vai ser uma missão quase impossível. E com certeza isso também vai afetar profundamente o mercado de compra e venda de usados. Agora, os mais prejudicados, sem dúvida, vão ser as pessoas mais simples. O empreiteiro que anda com aquela estrada cansada e valente de guerra, o pai de família que atravessa a cidade toda naquele Celtinha 97 que queima um pouquinho de óleo, a manicure que anda com aquele Fiesta usadinho que bate um pouquinho de tucho, ela nem sabe o que é bater tucho, mas enfim, faz um barulhinho no motor. Esse pessoal que já paga as contas no limite e basicamente só leva o carro na oficina quando acontece alguma coisa mais séria. Aí imagina que nisso tudo ainda pode entrar mais um bolo de coisa. O carro ser reprovado por um amortecedor começando a vazar, um cárter babado de óleo na junta, uma homocinética ali com uma coifa rasgada, um escapamento vazando um pouquinho. A conta vai ficar impagável para muita gente. E aí sabe o que vai acontecer na prática? Muita gente vai ser obrigada a viver fora da lei sem conseguir regularizar o licenciamento porque certamente vai estar vinculado a realizar essa inspeção. E aí uma blitz, ele perde o carro. Isso não é ficção não, pessoal. Esse pesadelo já foi vivido pelos paulistanos entre 2010 e 2013 e olha que naquela época só se verificavam as emissões. Agora, isso aqui é uma ironia? Na época foi estimado que a gestão municipal teve um prejuízo bilionário. Com o quê? Com a receita de IPVA que deixou de ser arrecadada porque muita gente simplesmente não conseguia fazer o carro passar pela inspeção e por isso não conseguia licenciar o carro. E com isso também muita gente perdeu os seus carros. Então, no final das contas, pessoal, foi um negócio péssimo para todo mundo, até para a administração pública. E claro, toda a classe antigomobilista de carros preparados também vai ser severamente prejudicada. Novamente, é só a gente olhar para a história já vivida. Os valores genéricos de emissões que foram definidos na diagonal ali na época pela Controlar eram quase impossíveis para uma enormidade de carros antigos ou modificados. E são carros, pessoal, que raramente andam nas ruas, por isso não emitem praticamente nada de poluentes. Mas esses carros foram para todos nesse saco genérico de gatos e todo mundo se deu muito mal. Da noite para o dia, milhares de carros ficaram impedidos de serem regularizados, levando o quê? Muita gente a buscar registrar o carro em cidades fora de São Paulo. Só que agora, com essa lei atuando em caráter nacional, isso não vai ser possível. E olha, pessoal, vamos falar a verdade, esses carros de hobby, eles circulam um pouco, mas movimentam muito a economia. A gente está falando de uma cadeia de dezenas de milhares de empregos. São afetados funileiros, pintores, mecânicos, tapeceiros, eletricistas, empresas de eventos e produtoras. E isso sem falar na indústria de autopeças, que também depende muito desses carros. Então, existe uma cadeia muito complexa quando a gente está falando desses carros que muita gente acha que é de nicho ou de hobby, mas tem muita gente que depende disso para viver. Então, detalhe, pessoal. Em relação ao que aconteceu lá em São Paulo em 2010, o projeto de lei agora vai incluir muito mais itens. Por exemplo, alteração de características, verificação de itens de segurança. Quem que você acha que vai avaliar isso? Engenheiros mecânicos formados e certificados? Não. Vão ser operadores, muitas vezes pessoas com pouca instrução e conhecimento. E como a história da Controlar já nos mostrou no passado, não tem nenhum tipo de auditoria independente. E com isso, lá na época da Controlar, teve muitas reclamações sobre os próprios procedimentos da inspeção veicular. Por exemplo, muitos operadores não posicionavam corretamente a sonda, que faz a leitura ali dos gases do escape. Não respeitavam os procedimentos de aquecimento do motor, do carro. E isso alterava completamente o resultado. E aí, como você não tinha uma auditoria, era impossível de saber mesmo a condição dos equipamentos. Muita gente com carro original foi reprovado, simplesmente voltou mais tarde ou no dia seguinte, e aí era aprovado sem ter feito nada, sem nem mesmo ter abastecido o carro. Agora, é
claro que vai ter gente que vai dizer que não, que na Europa é super normal. Há muitos anos existem inspeções veiculares. Como se a gente vivesse em Valfenda, aquela cidade dos elfos lá do Senhor dos Anéis. Meus amigos, nem o combustível que a gente abastece no Brasil é fiscalizado apropriadamente. A gente tem incontáveis casos de adulteração a cada bairro. Combustível adulterado, para quem não sabe, tem um poder calorífico muito menor, ou seja, o motor precisa injetar muito mais combustível para render a queima. E isso causa o quê? Muito mais emissão de poluentes, incluindo de substâncias cancerígenas, quando se usa metanol, por exemplo. E aí, como é que você vai falar em inspeção para emissões se o combustível que é queimado pelos veículos é tratado com essa vista grossa toda pela administração pública? Quem sabe se o asfalto das nossas cidades não destruísse tantos pneus, tantas rodas, tantos amortecedores e buchas, ia sobrar um dinheirinho para o pessoal cuidar melhor dos carros, né? Será que a gente vai ter inspeção anual obrigatória das ruas e estradas e de controle de qualidade dos postos de combustível? Eu sou a favor dessa inspeção anual aí. E você? Brincadeiras à parte, pessoal, parece que quem cria esses projetos não conhece o Brasil. O mundo real do brasileiro médio é viver no limite das contas. Andar de carro mais velho, deixar de fazer a manutenção preventiva, que seria o ideal, nunca foi uma escolha para essas pessoas. Isso acontece e simplesmente porque é o que dá para fazer, é o que cabe no bolso de muita gente e tem provas estatísticas disso. A frota do Brasil envelheceu dos veículos circulantes e isso é um reflexo direto do estado da nossa economia. Em 2008, quando a gente teve aquela primeira inspeção veicular lá em São Paulo, a idade média dos veículos em circulação no Brasil era de 9 anos, que já é muito padrão mundial. Mas hoje, a idade média dos veículos de passeio, pessoal, é de mais de 11 anos. As pessoas estão andando de carros cada vez mais velhos. Então, isso quer dizer que o impacto que a população vai sofrer dessa vez vai ser muito maior, porque a gente está com carros mais velhos em circulação, a gente tem mais combustível adulterado no mercado, a gente tem mais peças falsificadas no mercado e a inspeção veicular pretendida vai ser muito mais rigorosa do que aquela que a Controlar fez no passado. Há quem diga que essa inspeção é motivada por preocupação com a segurança viária. E desculpa, isso não para em pé. Porque com essa burocracia de inspeção e aumento de custos ao ponto do inviável, isso vai obrigar ainda mais gente a abandonar de vez os automóveis e usar motos. E eu não estou especulando não. Isso já vem acontecendo pela perda do poder de compra. Vamos para estatísticas. Em 2000, a frota de motos era de aproximadamente 10% do total de veículos circulantes, né? Hoje, esse número está na casa de 28% do total. Dá quase 34 milhões de motos. Pessoal, muita gente anda de moto no dia a dia, não porque quer, mas por falta de opção, porque a gente está num país onde o veículo zero hoje começa na casa dos 80 mil reais. Por fim, a situação fica ainda mais caótica porque recentemente a gente teve aquela alteração da composição da gasolina, que passou a ter 30% de etanol anidro contra 27% de antes, sendo que se discute uma meta de até 35% de etanol. Aí, meus amigos, como é que... Olha o absurdo, como é que vai se definir parâmetros de emissões para uma inspeção veicular para qualquer carro com 5, 10, 15 anos de idade, se a composição do combustível que a gente dispõe hoje no mercado nem é o mesmo da época que esses carros eram novos? Que tabela de emissões que você vai usar, né? E tem um detalhe, né? O etanol tem um poder calorífico menor, então a injeção precisa mandar mais combustível. Então, por exemplo, aldeídos e particulados, você vai ter mais emissões disso, né? Então, qual que vai ser o estudo que vai ancorar uma frota de dezenas de milhões de veículos? Vai ser uma canetada na diagonal? Vão traçar um percentual ali e vai ser isso mesmo? Quem garante que todas as injeções se ajustam com as mesmas rotinas para esse combustível diferente, pessoal? A gente está falando literalmente de uma torre de Babel, quando o assunto são as emissões desses carros mais antigos. O combustível não é mais o mesmo, pessoal. Então, no fim, todo mundo vai entrar nessa roleta russa de inspeção veicular. E aí, da noite para o dia, você pode se ver obrigado a rodar fora da lei e correr o risco de ter o carro apreendido. E aí, só quem tem condições de ter um carro flex ou híbrido com menos de 5 anos, ou quem puder pagar um elétrico, vai se safar desse pesadelo. E aí, para quem interessa esse tipo de balança desequilibrada de privilégios, quem é que sai mais ganhando com isso? É a população mesmo? É a segurança viária? São as emissões? Então, o que você pode fazer a respeito disso? Barulho e pressão para evitar que esse projeto vire lei. Além de compartilhar esse vídeo, ou mesmo muitos outros que vários meus amigos e colegas estão fazendo aí pelas redes sociais, você precisa participar dessa enquete da Câmara dos Deputados. O link está aí na tela, mas também está nos comentários. E se você tiver com dificuldade, você pode jogar no Google. Enquete do PL 3507/2025. Vai ser o primeiro link que aparecer da Câmara dos Deputados. Clica e responde a essa enquete, pessoal. Deixa ali a sua opinião, pressione os deputados e senadores, porque como a Comissão de Viação de Transporte já aprovou e o caráter desse projeto já é conclusivo, depois de ele ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o próximo passo vai ser a aprovação pela Câmara e pelo Senado em votação. Então você tem que fazer a sua parte e não permitir que isso aconteça.